Olá, eu espero que esteja tudo bem com você, muita saúde, muita paz. Estamos de volta com mais um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje no capítulo 25, o item de 1 a 5, buscai e acharei. E hoje é um dia muito especial, porque você está aqui, né? Você está aqui com esse estudo, você está aqui com essa busca, e eu costumo dizer que esse momento é um momento muito importante para cada um de nós, né? O momento que a gente busca, né? O Evangelho fala isso, buscais e achareis. O momento que a gente busca o tempo inteiro ser melhor, ser do bem. E o Evangelho, ele nos orienta, ele é a nossa bula, né? Ele é o nosso guia, o mapa da mina que nos ensina a ser pessoas melhores a cada dia. E quando a gente estuda o Evangelho à luz da doutrina espírita, a gente aprende muito sobre a moral, muito sobre a ética no dia a dia, e Kardec, junto com a espiritualidade, ele trouxe ensinamentos e reflexões sobre o Evangelho que vai muito mais do que uma percepção de uma literatura ou até mesmo de um entendimento. É algo muito profundo, algo que nos toca a ser melhor, a buscar a ser pessoas melhores. E isso não tem preço. Eu acho que, de forma alguma, isso tem preço. E eu fico feliz com isso, eu fico feliz de contribuir com esses ensinamentos, através dos nossos estudos, através da nossa forma de tentar, né? Tentar cada vez mais trazer aí umas reflexões. Não importa onde quer que você esteja nesse momento, né? Se você está no seu ambiente de trabalho, se você está na sua casa, o mais importante é que estamos juntos para esse momento de reflexão. E hoje, de uma certa forma, nós acreditamos que viver o Evangelho, de uma certa forma, é o dia a dia. É o tombo, né? Às vezes a gente acerta, às vezes a gente cai, mas na certeza que a gente sempre vai estar buscando se levantar, sempre buscando dar o nosso melhor, né? A gente não consegue ser feliz 100% durante 24 horas por dia. Tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que tiram, às vezes, nossa paz e que faz com que a gente fique triste. É aí que a gente tem que se apegar nos ensinamentos do Cristo. Aí que a gente tem que se apegar naquilo que é intangível, né? Para que a gente chegue a algo de concreto no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É um grande desafio. Viver o Evangelho é um grande desafio porque ele exige condicionamento. E qual que é o condicionamento? Isso, né? A disposição que você tem de apanhar, a disposição que você tem de levantar, a disposição que você tem em acertar e a disposição que você tem de manter o sorriso no rosto, sacudir a poeira, né? Bater a poeira e caminhar sempre para frente, sempre em busca do seu propósito, sempre em busca de alcançar mais ainda os desafios e a superação que a vida exige de cada um de nós. Isso é o Evangelho. O Evangelho está presente quando você está dirigindo um carro, quando você está no ambiente de trabalho, quando você está fazendo estudo, quando você está convivendo com a família. Ali está o Evangelho. O Evangelho está dentro de todo esse universo que nós vivemos no nosso dia a dia. Bem, então vamos para o estudo de hoje. É um prazer estar aqui contigo, tá? É um prazer, mais uma vez, aqui quem fala é Marcos Cuba, de Pindamonhangaba, da casa de Eurípides Barçanufo. E hoje, né, a cada domingo tem um orador, um estudioso, aqui trazendo um estudo para você. E hoje é com muito carinho que eu abro esse estudo, né, do capítulo 25, o item de 1, né, de 1 a 5, e vamos compartilhar a tela para que você consiga acompanhar o nosso estudo. Vamos lá. Nós estamos então aí com o nosso estudo, tá? Aqui nós temos buscai e achareis, né? E nesse capítulo nós vamos trabalhar ajuda-te a ti mesmo, né? Que o céu te ajudará, que é o que nós vamos ver hoje. Depois vai ter observar os pássaros do céu e não vos afadigueis pela posse do ouro. E hoje nós vamos estudar o capítulo 25, né, que nós estamos falando, o item de 1 a 5. Vamos lá. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Na verdade, quando a gente vê esse título, a gente já percebe que existe uma promessa. Uma promessa de quando a gente nos ajuda ou quando a gente busca o nosso melhoramento, a espiritualidade também nos ajuda a melhorar cada vez mais.
E daí o primeiro item diz o seguinte: pedi e se vos dará, buscai e acharei, batei a porta e vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bate a porta, abre-a-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-se uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que está no céu, dê os bens verdadeiros aos que os pedirem? Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 11. Vamos lá. Essa primeira parte, ela já traz uma reflexão muito importante para cada um de nós. E qual que é a reflexão? A reflexão de uma promessa que o nosso Deus, ele cuida de cada um de nós. E a comparação é muito justa. Se nós estamos dentro de provas e expiações e somos devedores, somos errantes em algumas coisas, quando nós olhamos para o nosso filho ou para alguém que amamos muito, e mesmo com todas as nossas falhas, a gente procura dar o melhor, por que que Deus vai agir diferente na nossa vida? Então, a gente já percebe que existe uma promessa de que quando a gente se mantém num caminho reto e quando a gente está nesse caminho reto, Deus nos ajuda e Deus nos acolhe. E mais ainda, quando nós temos essa vontade de buscar ser do bem, nós também somos guiados a ser do bem, porque o céu que nos ajuda é a espiritualidade amiga no nosso dia, nos orientando e dando força para a nossa caminhada. E a espiritualidade já começa a fazer os seus comentários aqui. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Isso significa que quando nós pensamos em um processo evolutivo, tanto do nosso progresso, até mesmo o progresso do ambiente que nós frequentamos, do mundo em que estamos inseridos, ele está ligado ao trabalho. Não existe a possibilidade de existir um progresso sem o nosso movimento, sem a nossa dedicação, sem o nosso enfrentamento. Então, o progresso, de qualquer forma, ele está ligado ao nosso trabalho, né? O suor de cada dia, a luta, a batalha, a labuta de cada dia, nos movimenta cada vez mais para o progresso. E daí continua. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento. E é verdade. Nós vamos buscando, né, a inteligência, principalmente porque a gente precisa comer lá atrás, né? Nos nossos primórdios. A gente precisava usar a inteligência para comer, para caçar, para buscar para subir numa árvore, pegar um fruto, enfrentar algum animal, né? Então essa era a necessidade. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. O tempo, né? A tempestade, a chuva, os animais. Então, a inteligência era usada para a nossa sobrevivência. Deus, porém, me deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impede a pesquisa dos meios de melhorar a sua posição e que leva as descobertas, as invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta, a sabedoria, a busca pelo conhecimento. Então, diferente dos animais, a gente tem esse desejo de cada vez ser melhor, de cada vez buscar ser melhor. Então, não é. Tudo bem, no início da nossa infância, como eu disse, nós tínhamos a necessidade de buscar a sobrevivência perante aos intempéries, como o texto fala, da nossa sobrevivência, mas Deus, porém, ele dá algo a mais para cada um de nós,
que é o desejo de sempre ser melhor e de melhorar. Isso significa que a ciência, ela anda com a humanidade, anda com cada um de nós. A busca pela sabedoria, a busca pelo entendimento das coisas, e todos nós, até hoje, buscamos cada vez mais, dentro de todo o conhecimento, ser melhor. Ser melhor como pai, através do conhecimento, ser melhor profissionalmente, através do conhecimento. Então, a ciência, que é o estudo e a causa de algumas coisas materiais, e agora também dentro do universo espiritual, ela permite um estado de sabedoria. E Deus outorgou isso para cada um de nós. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura, as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Quando o homem começa a fazer essa reflexão do intangível, quando ele começa a buscar, a entender aquilo que ele não toca, e ele começa em contato, em um determinado momento, com aquilo que ele dominava de deuses, ou em contato com os espíritos, ou em contato com aquelas crenças. Isso permite que ele saia da selvageria e ele entre num estado de autoconhecimento e principalmente no desafio de saber do que existe além da matéria. Por essas buscas, ele vai distanciando da selvageria, porque ele reconhece, no fundo, que existe algo além de tudo aquilo que ele está vivendo. Então, ele começa a ascensão e o crescimento do seu espírito. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo. Em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. E é verdade. Então, é imperceptível, porque, mediante tantas vidas, nós damos um salto. E esse salto faz com que cada versão de cada um de nós seja melhor. Como poderia, então, progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma? Uma pergunta. E é verdade. Se a gente tem uma só oportunidade, que a gente tem que conseguir tudo naquela única oportunidade, fica bem difícil. Pela nossa racionalidade, pela nossa imoralidade, pelo pouco tempo. Mas quando nós olhamos a eternidade, nós percebemos a misericórdia divina dando oportunidades para a gente cursar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta série, depois o ensino fundamental, seja o ensino médio, enfim. A espiritualidade, ela permite esses desafios. É como uma grande escola, que você vai passando de série em série, de ano em ano, conforme os seus resultados, as suas provas. E nós temos as nossas provas em cada existência, que permite com que cada um de nós vamos caminhando para frente, né? Podemos estacionar, muitas vezes, mas o desafio maior é que cada vez, cada um de nós temos a possibilidade de crescer e de melhorar. E daí, se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Por quê? Porque o tempo e a não continuidade também do nosso crescimento, ela não teria. Como haveria nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ou seja, agora falando do nosso estado, da nossa consciência, ela se perde com a nossa morte e acabou. Mas como nós temos a imortalidade da alma e nós temos a possibilidade do nosso crescimento, isso nos ajuda a manter em progresso e em elevação a nossa moral e o nosso estado de espírito, né? Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material
e desta a civilização moral. Por quê? Porque existe continuidade, né? E existe um compromisso com o nosso interior e com a nossa moralidade. E isso vem da onde? De que lugar? Isso vem da percepção que temos da nossa existência e principalmente daquilo que a gente tenta buscar além da matéria, né? Isso está lá, né, no capítulo 4, no item 17. Continuando. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiados. É lógico, né? Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância em estado de instinto animal. Ou seja, aquilo que não usamos e não colocamos em prática, ele vai atrofiar. Inclusive o nosso processo de burilamento, nossa inteligência, a nossa busca, né? Então, se Deus não desse para cada um de nós a possibilidade do trabalho, como que nosso corpo teria se desenvolvido? Seria tudo atrofiado, porque a gente não tem a necessidade, estou cansado, desculpa aí, meus amores, nós não temos a necessidade da busca, né? Da busca, da elevação, né? De tudo isso. E é muito importante isso. Dessa maneira, será filhos das tuas obras, terá delas o mérito e será recompensado de acordo com o que hajas feito. Então, tudo aquilo que nós buscamos dessa maneira, nós somos filhos da nossa obra e teremos mérito naquilo que nós conquistamos. Isso, de uma certa forma, é a vida. Quando nós pensamos, né, no nosso dia a dia, quando você trabalha em algo na sua casa, quando você constrói algo e você consegue realizar, você não fica feliz? Assim, nossa, eu tive mérito nisso, eu consegui conquistar isso. Esse é o maior desejo de todos nós. Então, tudo aquilo que nós produzimos, nós temos mérito, né? A nossa vida, de uma certa forma, ela é construída de acordo com o quê? De acordo com as nossas buscas e trabalhos. A nossa evolução, ela acontece sobre essas medidas, sobre aquilo que você está buscando no dia a dia. É importante, então, a gente perceber como que é a minha conduta, como que é meu comportamento no dia a dia, não só comigo mesmo, mas com as pessoas. Porque o céu vai me ajudar. Esse é o título de hoje. Mas para que o céu me ajude, para que a espiritualidade me ajude, eu preciso fazer a minha parte. Em virtude desse princípio, é que os espíritos não acorrem ao poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo que a não ter ele mais do que tomar a que se ponham nas mãos, sem incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo de pensar. Não vai ter tudo pronto. A espiritualidade podia dar tudo pronto para cada um de nós, poderia colocar toda a ciência de uma forma fácil, sem a nossa busca, sem a gente ter que correr para buscar, sem a gente ter, como o Evangelho fala, né, abaixar para pegar. Então, por que que isso? Porque a gente precisa ter mérito do nosso trabalho. A gente precisa sentir que é o movimento que faz crescer. Essa é a lei, né? Precisamos nos movimentar para esse crescimento. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Então, o que que a gente percebe? A gente percebe que, se fosse tudo fácil, aquele também que não quer trabalho teria mérito? Não, lógico que não. Mas ele teria o conhecimento, então também não seria justo. Então, justo é você lutar, batalhar e receber pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Como diz, serás filhos de tuas obras, né? Se assim fosse, então, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito de que não fazem. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que ela o conduz.
dizendo-lhe: anda e chegarás. Ou seja, se movimenta se quer ser ressuscitado. Então, isso serve também para a nossa labuta. Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente também não se movimenta para que isso, ou para até receber a graça. Qual que é o movimento que você tem feito junto a você mesmo, em conjunto com a espiritualidade, para que você receba a graça? Então, tem que andar para achar. Tem que andar para você conseguir alcançar o resultado. Olha só que legal. Toparás com pedras, olha, e afasta-os tu mesmo. Então, tire você mesmo a pedra do caminho. E isso significa o quê? As lutas diárias, né? Aquilo que nós enfrentamos, nós esperamos que o outro chegue e limpe o caminho para que a gente possa conduzir em paz e tranquilidade. Ou nós muitas vezes esperamos que o outro dê a solução para um desafio que é nosso, para algo que está inteiramente na sua mão. E muitas vezes, na maioria, nós temos a inteligência suficiente para conseguir tomar uma outra decisão ou tirar essas pedras do caminho, como a espiritualidade diz. Não te daremos a força necessária se a quiserem. Nós te daremos, desculpa, nós te daremos a força necessária se quiseres empregar. Então, ajuda teremos, mas temos que ter o nosso movimento. Não, os espíritos, olha só, não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vem unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre, né? Que lhe cumpre atingir, e o trabalho que ela o conduz. Nós te daremos força necessária se quiseres empregar. Não é legal? Está lá no livro dos Médiuns. Então a gente percebe que se movimentamos, nós temos ajuda. Se movimentamos, nós vamos ter intuição para os nossos desafios, para as nossas turbulências. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clarearei o caminho, e ela vos dará, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as terei. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles vos virão acompanhar-vos. E como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos, e ele Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com vontade, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade, com aquilo que precisa ser colocado, mas com humildade. E não com arrogância e prepotência, né? Sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. E muitas vezes nós culpamos a espiritualidade, mas a nossa queda, ela está ligada ao quê? Ao não cumprimento da própria lei de Deus, ao não cumprimento da moralidade, porque muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente busca fazer o que o nosso coração manda, e muitas vezes nós não nos conectamos com a racionalidade e com aquilo que é certo. Tal o sentido das palavras: buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É a espiritualidade nos dando condição, intuição, força para que o nosso trabalho seja um trabalho digno, né? Um trabalho de respeito, um trabalho eficaz. Dentro de tudo isso, eu queria agora compartilhar com vocês, através desse nosso estudo, um texto que está no livro. O título é A Chave de Luz, né? Linha 200, Emmanuel, né? E o texto, né, uma psicografia do Chico, né, pelo seu benfeitor Emmanuel, que diz assim: lembra-te de que ninguém avança sem companhia. Então, assim, o evangelho de hoje, ele também vai de encontro não só à nossa busca, né, aquilo que a gente tem de luta do nosso dia a dia, e que muitas vezes a gente nem imagina, mas dentro de toda essa luta, quando nós nos dedicamos, quando nós batalhamos, quando nós
movimentamos, nós temos a nossa ajuda também, né? Que como diz, né, o Evangelho, buscai, né, e vai se dar, o céu vai nos ajudar. Então daí ele fala assim, ó, lembra-te de que ninguém avança sem companhia. Toda obra pede auxílio e cooperação. Precisamos de pessoas à nossa volta. Sozinho não dá pé. Independente de quem é essa pessoa que você julga ou que você critica. As pessoas que estão na nossa vida, nós somos depositários delas. Nós colocamos a nossa impressão na vida, no dia a dia dessas pessoas. A árvore protege a fonte tanto quanto a fonte alimenta a árvore. E muitas vezes a gente acha que a gente só é a fonte, mas a árvore, né, que a gente não dá nada para ela, ela está nos protegendo. Muitas pessoas que estão no nosso caminho, eles têm uma parte muito importante no nosso crescimento, nos nossos enfrentamentos, nas nossas lutas diárias, né? Então, muitas vezes a gente não pensa nisso, mas de uma forma ou de outra, nós temos assim uma cooperação que acontece dentro da nossa existência. Sozinho não dá pé. O pão que extingue a fome é filho da compaixão do solo, que nutre a semente, da renúncia da semente que germinou para o céu, para o sol, e da força do sol que amparou a terra obscura e sustentou a semente frágil. É uma correlação, né? Quando a gente pensa em tudo isso. Tudo está interligado. Você tem ali o pão que atinge a fome, é o filho da compaixão do solo que nutriu a semente, da renúncia da semente que germinou para o céu, para o sol, e da força do sol que amparou a terra obscura e sustentou a semente frágil. Olha a continuidade, né? Emmanuel ele é fantástico nas suas construções porque ele mostra para a gente, de uma forma bem clara e simples, a importância de estarmos conectados com as coisas que estão acontecendo à nossa volta, porque essas pessoas e o meio, ele, ao mesmo tempo que nós ajudamos ele também nos ajuda. Assim também a vida afora, nas empresas que o mundo te conferiu, né? Nos desafios que você tem e no socorro e fraternidade. Todavia, não basta exponhas a outro, né, as necessidades que te afligem, nem vale, né, te desmandes a queixa, reclamando, né, encarecendo perante os alheios ouvidos a angústia de teus problemas, a fim de que a verdadeira amizade se te revele eficiente e prestigiosa, o mundo de lamentações, né? E daí, indo lá para o final, ele fala assim, ó, avizinha-te deles, ele está falando, não te impressione, porém, a seara da treva que lhes mergulham. Quase todos esperam apenas a chave de luz que lhe descerre a paisagem da noite para o dia, para a luz da libertação. Ou seja, a gente quer que as coisas se clareiem rapidamente e a luz rapidamente. Vamos lá. Avizinha-te deles com ternura e bondade, sem lhes agravar a dor. Desvenda-lhes o próprio ser em forma de compreensão e serviço, e todos virão ao teu encontro, e todos virão ao teu encontro, sustentando-te os passos na tarefa a que impuseste na vida. Porque, em verdade, é a lei do Senhor que a alma alguma resiste ao toque da humildade com a chave da gentileza. Perfeito. Então, em primeiro lugar, nós não estamos sozinhos, né? Esse é o grande desafio. Muitas vezes a gente pensa, né, que nós estamos sozinhos. Nós esquecemos da gentileza, né? Também com o outro. E nós queremos o retorno, mas não queremos a gentileza. E depois, encerrando, né? Lá no Luz Bendita, Emmanuel, dentro dos depoimentos diversos, lá no capítulo 16, nós temos o título Gentileza. E Emmanuel diz o seguinte: a hora mais difícil não te pede a bondade. Nem sempre dirás sim ao que te proponho, mas um não pode ser trajado de veludo. Não recuses doar uma palavra boa. Olha ao teu cão ao ver-te, mostrando a cauda em festa. Um sorriso em teu rosto é notícia de Deus. Um sorriso em teu rosto é notícia de Deus. Lindo, né? Então, hoje, o nosso evangelho, ele mostra
que todos nós temos que ter o compromisso dos nossos desafios e qual que é o compromisso? O enfrentamento. E quando a gente está no caminho reto em busca da moral, nós também não estamos sozinhos. E o Evangelho também fala: toda vez que buscamos auxílio da espiritualidade, Deus se manifesta. Ele fala: qual filho que o pai, pedindo um pão, lhe dá uma serpente, né? O Evangelho lhe abre dessa forma. Lá no início, quando Mateus ele traz para cada um de nós, lá no capítulo 7, versículos 7 a 11, né? E ele diz: qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede um pão? Ou se pedir um peixe, vai dar uma serpente? Se você que é mal, né? Ele fala que você que tem aí todas as suas dificuldades da vida, você não faz isso, ainda mais Deus. Então, buscai e acharei. Bater a porta e ela vai abrir para cada um de nós. Então, mas o que fica claro? Precisamos nos movimentar. Precisamos dar um movimento para a nossa vida, precisamos dar um movimento para os nossos desafios e para as coisas que nos esperam. Essa é a lei. Se a gente movimenta, a gente vai alcançar resultados. Mas a gente precisa acreditar e se entregar ao mesmo tempo. E não e o Evangelho fala para a gente tirar as pedras da frente do nosso caminho, pegar todas essas pedras e tirar da nossa frente. Não deixar as pedras, porque não vai vir ninguém para tirar para você. Mas você, com o apoio da espiritualidade, com a vontade, né? Nosso trabalho, a nossa obra, ela é resultado do nosso trabalho. Mas isso precisa do movimento, da força. Ah, mas eu não consigo. Busque, pelo menos então, durante os desafios, uma força de um amigo ou uma força de algum tratamento espiritual para que você consiga se movimentar, para que você consiga sair do lugar, para que você consiga tirar todas as pedras do seu caminho e manter o foco. Vai ter dias, como o Evangelho falou, que nós vamos estar na escuridão, mas nós vamos estar sempre sendo auxiliados e sempre com o desejo de buscarmos. O Evangelho também nos fala de uma forma muito interessante que em determinado momento da nossa existência, nos primórdios lá, né, da nossa humanidade, a nossa inteligência e o nosso raciocínio era buscado somente para a nossa proteção dos intempéries, dos animais, para a caça, para não passar fome. Mas à medida que cada um de nós ganhamos o nosso desejo pela evolução, pelo progresso e principalmente pelo conhecimento do intangível, nós tocamos na ciência e isso permite que cada um de nós, vida após vida, tempo após tempo, milênio a milênio, nós temos a nossa melhor versão. E essa versão, ela não foi construída sozinha. Ela foi construída por um grupo de espíritos familiares, foi construída por vários desafios, várias provas com sucesso alcançado, várias expiações que nós buscamos eliminar da nossa vida e partindo por novas experiências. Então, assim, o caminho é um caminho interessante, porque dentro dessa pedagogia do amor, dentro dessa pedagogia do amor, tem a misericórdia na escola da vida, né? Na escola das existências. Eu passo por uma série, depois eu vou para outra série. Se eu não entendi, eu vou fazer de novo, né? Mas não no sentido de regredir, mas no sentido de sempre caminhar para frente com um conhecimento adquirido. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Bem, eu desejo a todos vocês muita paz, muita luz. Um ótimo dia para você, uma ótima tarde, eu não sei o momento que você está vendo esse vídeo. Um ótimo dia para você, uma ótima tarde para você, uma ótima noite para você, um ótimo tudo para você. Que Jesus te abençoe, te dê muita força nessa semana, muita luz. Muito obrigado por estar conosco nesse estudo do Evangelho, né, à luz da nossa doutrina. Essa filosofia que nos abraça e que nos ampara. Que Jesus te abençoe hoje e sempre. Até a próxima com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Gratidão, gratidão a todos.